Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. Tony Mel, de novo no nosso convívio, aqui nos Dois Dedos de Conversa, sempre com temas quentes da nossa sociedade atual. Bom dia, Tony. Bom dia, João. Bom dia ao auditório da Rádio Alvor. Hoje, qual é o tema que nos traz à antena? Racismo e xenofobia. Uma realidade incontornável. Sem dúvida, um tema bastante atual. Vamos a isso, Tony. Ora bem, o racismo é uma situação social que se vive desde há séculos. E quer queiramos, quer não, é uma situação com a qual vivemos e sentimos no dia a dia. No caso específico de Portugal, se me perguntarem que é um país racista, eu penso que não. Penso que não. Embora seja também uma realidade que há casos de racistas bem explícitos. Contudo, sempre que se detectam e se verificam casos onde o racismo é patente, considero que há exagero da parte de determinadas entidades político-partidárias e instituições ditas de defesa das comunidades que exacerbam as suas opiniões. Empolgam um bocado aquilo que não deveria ser empolgado, não é? Exatamente. Porque o racismo, no caso específico de Portugal, será, na minha opinião, que jamais fui ou serei racista. No caso de Portugal, existirá talvez mais uma diferenciação económico-social entre negros e brancos. E porquê? Porque, devido a políticas menos próprias dos sucessivos governos, atiraram-se cidadãos negros, muitos dos quais já portugueses, para guetos, provocando imediatamente uma discriminação social que leva a uma alteração de ânimos dessas pessoas que vivem muitas vezes em situações de isolamento perante uma sociedade que as cerca. A zona metropolitana de Lisboa é bom exemplo disso, não é? Nomeadamente, a zona metropolitana de Lisboa, na margem sul e na Conselho de Sintra, onde há autênticos guetos e onde nunca houve, pese embora algumas iniciativas que tenham resultado positivamente, nunca houve uma política séria de levantamento das situações e, sobretudo, de proporcionar aos jovens uma cultura diferente através do ensino. A par do racismo, que eu digo, Portugal não é um país racista, talvez, em alguns casos, possa existir o mesmo, mas são pessoas mal formadas psíquica e socialmente. Também existe a xenofobia. A xenofobia é o medo do estrangeiro, dos xenofobos, que vem do grego. É o medo dos estrangeiros. E o que é que acontece neste caso? Cá está, mais uma vez, é uma situação em que surge uma má formação educacional de algumas pessoas que veem nos estrangeiros, nos imigrantes, que vêm para cá para suprir dificuldades laborais neste país, nomeadamente na construção civil e em outros serviços que hoje os portugueses, devido à sua formação intelectual, que começou a surgir em grande escala a partir de 25 de Abril,
não querem fazer. Da mesma forma que os portugueses, quando foram para a França nos anos 60, o que é que foram fazer? Foram fazer aquilo que os franceses não queriam fazer. Claro. Portanto, isto são realidades sociais e que levam muitas vezes a situações xenófobas que não passam ao fim e ao cabo de fediveres, situações às quais não se deve dar muita importância. Mas, infelizmente, e isto é uma realidade que se deve dizer, sob pena de nos estarmos a enganar a nós próprios, na questão do racismo e da xenofobia, deu-se demasiado interesse e demasiada importância a algumas organizações não governamentais e associações de índole de defesa das minorias que exageram. E exagerarão porquê? Para justificar, e esta é uma opinião minha que assumo, para justificar os grandes subsídios que recebem para o seu funcionamento. Ora, é evidente, se não exacerbarem as situações, não há razão de existência dessas mesmas instituições. E depois o que acontece? Há partidos de extrema esquerda que, por uma condução própria da sua política, que são livres e legitimamente capazes de o fazer, aproveitam essas situações para terem tempo de antena. E às vezes isso leva a situações menos próprias e até de violência desnecessária. Felizmente o povo português e os imigrantes e cidadãos negros ou ciganos, também com os ciganos portugueses, não são ainda de extrema violência. Não se vê o que se viu, por exemplo, nos Estados Unidos da América, quando mataram aquele negro, a polícia matou aquele negro. Portanto, eu acho que a questão do racismo e da xenofobia é uma realidade, sem dúvida, mas com a qual nós temos de viver consciente e racionalmente. Porque a razão deve prevalecer sempre no juízo de casos que possam acontecer. E um dos casos que mais brado tem dado é quando a polícia, no exercício legítimo da sua função, usa às vezes um pouco mais de força. Mas nós temos que ver que às vezes não estamos lá para saber o porquê das questões. E como hoje em dia há o telemóvel e é possível filmar tudo, lá está. Aparecem depois os tais gurus da igualdade social a bradarem aos céus. Portanto, essa é uma realidade, uma nova realidade com a qual nós convivemos quase todas as semanas, quase todos os meses, com filmagens de telemóveis, a polícia a tentar conter certos e determinados grupos e depois extrapola-se e empolga-se um bocado certas e determinadas situações. Hoje em dia há situações ali na Amadora, por exemplo, que a polícia para entrar lá tem que entrar armada até aos dentes. Porquê? Porque se extremam as posições quando, através do bom senso, da palavra, do ensinamento comunitário perfeito e positivo, tudo isso se evitaria. Mas continuo a dizer, os sucessivos governos fizeram muito pouco para a integração dessas comunidades. Pessoas, exatamente. E eu só gostaria de arrematar com o seguinte. Fala-se muito na Suécia como um país exemplar dos direitos humanos, que não é racista, que não é isto, não é aquilo. Mas, curiosamente, há tempos, numa das minhas leituras, que agora tenho mais tempo para ler, li que a Suécia, nos princípios do século XX, quando estava
em discussão a eugenia, que é o apuramento de raças, a Suécia fez determinadas experiências para apuramento da raça, numa chamada eugenia positiva. E depois o que é que aconteceu? Aconteceu que, anos mais tarde, o Hitler, o ditador, fez a chamada eugenia negativa, que foi mandando matar milhões de judeus e de ciganos. Sim, senhor. Por isso, tem de haver razoabilidade nos conceitos. Bom senso, acima de tudo. Todos devemos defender que somos iguais perante a sociedade e não nos podemos esquecer, no caso de Portugal, que por Portugal passaram centenas de milhares de negros escravos, cá viveram. E, portanto, houve necessariamente cruzamento de raças. Nós todos, portugueses, somos, de certa forma, também mestiços. É isso. Olha, só te quero agradecer, estamos a chegar ao final do tempo disponível. Eu é que agradeço pela vossa oportunidade. Uma vez mais, por trazer sempre aqui à antena temas quentes da nossa sociedade. Um bem-aja, um obrigado, um abraço. Obrigado, João. Obrigado à Rádio Alvoz. Muito obrigado. 2 dedos de conversa. Todos os dias. 2 dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.